Olá, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do 9º ano de matemática. Vamos trabalhar juro composto? Vamos sim, sem reclamar. Bem fácil, ok? Vamos lá. Conceituar juros compostos, já sabe explicar o que é? E resolver probleminhas envolvendo transações financeiras. Vamos lá então. Pagamentos usando cartão de crédito. Pois é, chegamos num ponto que vocês conhecem muito bem, né? São largamente usados no dia de hoje e conforme a modalidade de pagamento feita da sua fatura, juros incidirão sobre o saldo do próximo mês. Sabia disso? Cola aqui e presta atenção. Além dos juros, existe alguma outra taxa em caso de atraso, por exemplo? Será que existe? Ou será que cartão é só maravilha, hein? Não, né? Cartão pode ser uma bênção ou uma maldição. Respira aí que eu não estou exagerando. Juros, então. A ideia dos juros compostos relaciona-se com a potência. Vemos isso na fórmula do montante. Então, a fórmula do montante, o que é? O capital inicial, 1 mais a taxa, para o primeiro mês. Para o segundo, você tem que multiplicar de novo por 1 mais a taxa. No terceiro mês, de novo. No quarto, no quinto mês ou período, né? Então, por isso que a gente tem 1 mais i elevado ao tempo, que a gente vai multiplicar esse parênteses aqui, a quantidade de vezes que for o período determinado dessa aplicação, desse juro, desse financiamento, seja do que for, ok? Então, lembrando da formulinha ali, ó. Nesse regime de juros compostos, o montante pode ser obtido aplicando sobre o capital uma taxa I sucessiva vezes. Então, a gente aplica várias vezes durante um período de tempo. Mas eu sempre estou relacionando ao período anterior. Por isso que fica assim na forma de potência, tá bom? Então, temos um exercício 1 aqui para você. Determine a taxa anual de juros compostos. Estou pedindo a taxa agora, olha que diferente. A taxa é letra... Qual? Isso mesmo. 100 mil reais. Então, o investimento é 100 mil reais num período de 4 anos, que obteve um montante de 160 mil nesse período. Então, ele te deu o montante, te deu o capital inicial, te deu o período e quer a taxa, certo? Então, você vai tirar os dados do problema, substituir na fórmula e, se for permitido, use a calculadora para fazer essa continha. Vou dar um tempo para você fazer e já volto.
Conseguiu fazer essa conta? Não ficou difícil, né? É aquilo que eu falo, tira a letrinha, põe o numerinho no lugar e faz a conta. Só que nesse caso ele quer o I, então a gente está acostumado a calcular o M, né, que é o montante, e nesse exercício é o I. Mas você vai ver que é tudo tranquilo. Vamos lá? Então, vamos tirar os dados do problema, é bem importante fazer isso. Então, eu sei que o montante 160 mil, o capital 100 mil, ele quer a taxa, ele quer o I, então o I continua sendo o I, e o tempo é os 4 anos. Então, a taxa vai dar anual também, tá bom? Então, como é que você faz aqui? Você tem que ter o objetivo de determinar o valor da letra. Então, você vai isolar aquela letra, ok? Então, esse 100 mil que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, dá 1,6. Esse expoente 4, ele passa para o outro lado na forma de uma raiz quarta. Você, na verdade, você eleva a 1/4 desse lado, 4 vezes 1/4, 1. E elevar a 1/4 é a mesma coisa que extrair a raiz quarta, ok? Por isso que a gente fala direto, passa a raiz. Não é que passa, mas para ficar mais prático a gente fala assim. Então, raiz quarta de 1,6, você pode usar a calculadora para fazer essa conta, 1,1247. 1 mais I. Então, repare como ficou tranquilo agora, ó. Eu tenho parênteses aqui, mas ele não é necessário. Por quê? É só 1 mais I. Esse 1 que está somando pode passar diminuindo, e foi o que aconteceu, ó. 1 menos 1,1247 menos 1 fica só a parte decimal. Então, a taxa, o valor decimal é esse. O valor em porcentagem você multiplica por 100. Então, multiplicando por 100 vai dar 12,47 por ano, em porcentagem, se você assim preferir, ok? Viu como ficou tranquilo? Claro que é interessante ter a ajuda da calculadora, né? Senão você fica meio preso aí, mas tranquilo, ok? Então, olha lá, a taxa na forma decimal é assim, na forma de porcentagem, basta multiplicar por 100 esse valor decimal, ok? 12,47%. Conseguiu fazer? Deu isso? Ficou meio enrolado ali na raiz quarta? É normal, mas agora você já sabe como proceder da próxima vez, tá bom? Após um período de 3 meses, a uma taxa de 4% de juros ao mês, o montante de um empréstimo era 560. Se for regime de juros simples, teremos o capital D. Então, olha aqui, o juros simples eu só multiplico, ó, pelo tempo. Ok? Então, o montante é 560, tem o capital, 1 mais a taxa vezes o tempo, que era, cadê? 3 meses, tá bom? No regime de juros simples. Então, 1 mais o quê? A taxa por 3 meses. Então, eu já multiplico direto a taxa por 3, 0,12. Então, passando dividindo, eu tenho um capital de 500. Então, vai gerar um montante de 560 a 4% de juro, tá bom? Em regime de juro simples, ok? Então, vamos ver o segundo agora. Após um período de 3 meses e uma taxa de 4% ao mês, o montante do empréstimo era 560, ok? Determine o capital, mas a gente não fez isso agora? Determine o capital em que o regime seja de juro composto. Então, é bem parecido com o anterior, mas o regime de juro mudou. Então, eu não tenho mais a multiplicação. Aquele tempo, ele acaba sendo expoente. Entreguei para você, é o que tem que fazer. Então, tira os dados, substitui lá, vou dar um tempo para você e já volto.
E daí, conseguiu resolver esse problema? Na situação anterior, estávamos trabalhando juro simples e nesse daí é juro composto. Então, cuidado com essas palavrinhas durante a leitura de um enunciado, de um exercício, tá? Porque assim, muda completamente o jeito da gente resolver. No juro simples é a multiplicação simples. No juro composto eu tenho a potência. Então, eu tenho a multiplicação sucessiva vezes, que se transforma na potência, ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, o exercício diz o quê? Após um período de 3 meses, a uma taxa de 4% ao mês, o montante foi de 560. Então, em juros simples, a gente viu que o capital era 500. E agora, vai ser quanto, hein? Vamos fazer a conta? Olha lá como é que vai ficar. Tira os dados do problema, bem importante. Então, 3 meses, 4% a taxa, 560 o montante, o capital que ele quer saber. Então, tira a letrinha e põe cada numerinho no lugar certo. Então, aqui o montante não é o M, é o 560. Então, presta atenção nisso. Às vezes a gente se acostuma a manter o M, a calcular o montante, e em algumas situações não é bem o que ele está pedindo. O capital, esse sim ele quer saber. Então, você pode manter a letra C ou utilizar uma outra letra qualquer do alfabeto que você queira. Eu indico manter o C porque você chega no final e sabe, C igual capital. Fica mais fácil a compreensão, mas pode usar a letra que quiser. O 1 é fixo e a taxa, 0,04, lembrando que tem que tirar a porcentagem, tem que escrever na forma decimal, e o expoente, o tempinho lá é 3, ok? Então, eu somo, faço essa conta e tenho essa potência. Essa potência também posso fazer a conta 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Bem tranquilo, né? Dá esse valor quebrado aqui mesmo, olha o tamanho dele. E aí ele está multiplicando, passa dividindo. Então, por isso que tem esse tiozinho ali, ó. É aproximadamente. Porque como se trata de dinheiro, nosso sistema monetário é decimal. Tem 2 casas depois da vírgula, tá bom? Não faz sentido para a gente ter uma terceira casa aqui. Então, a gente acaba arredondando e aproximando 497,84. Então, repare que em juros simples, o capital era 500. Aqui já é menos, porque gerou um juro maior, juro composto, ok? Então, resposta bonitinho, capital será de aproximadamente R$ 497,84. Ok? Deu isso sua conta? Entendeu as aproximações? Então, beleza. O cartão de crédito, vamos voltar nesse assunto? Achou que eu tinha esquecido, né? O cartão de crédito surgiu na década de 20 nos Estados Unidos, tá bom para você? Na década de 20. De repente o teu bisavô não tinha nem nascido ainda, olha lá. E hoje é aceito no mundo todo, gente. Com ele as pessoas fazem compras e pagam quando recebem a fatura, não é assim que acontece? Desse modo, é possível dizer que ele permite a compra sem que a pessoa possua dinheiro. Então, assim, não ache que o cartão é dinheiro. O cartão não é dinheiro. Quando você compra no cartão, você está comprando meio que fiado, ok? Você está comprando agora para pagar depois. Então, você compra sem ter o dinheiro em mãos. O primeiro cartão plástico brasileiro teve a bandeira Diners e ele foi lançado em 56. E só era aceito em um grupo muito seleto de restaurantes. Isso aconteceu 6 anos após a sua utilização nos Estados Unidos. Então, foi utilizado nos Estados Unidos e veio para cá. Em 54, o empresário tcheco Hans Tauber, será que é assim? Precursor dos cartões no Brasil, comprou dos Estados Unidos a franquia do Diners Club, propondo sociedade no cartão com o empresário Horácio Klabin. O cartão exigia o pagamento integral da fatura. Então, passou o cartão, na fatura, tem que pagar todo ele, ok? No outro mês. Então, atualmente existem várias bandeiras que administram os cartões de crédito, não temos apenas uma, né? E é bom que você tenha essa variedade, porque aí cada uma te fornece, te propicia algumas qualidades, algumas especialidades ali que você se encaixa naquela situação. Então, é muito bom que tenha isso, ok? Hoje em dia, isso aqui é mais básico do que a gente imagina. Qual é a maior diferença entre o cartão de crédito e o de débito? Sabe disso? Importante saber.
O que acontece se no dia do pagamento da fatura a pessoa não possui dinheiro para pagar, para efetuar o pagamento integral? O que acontece, hein? Então, olha lá, imagine que a fatura de um mês, agora o exercício 3, está com valor de R$550. Caso atrase, a taxa de juros é de 10% ao mês. Presta atenção, eu não sei se esse 10 é real, porque tem várias bandeiras, né? Mas o juro do cartão é bem alto. Então, atrasou a fatura, gente, é um problema. Se a pessoa conseguir pagar a fatura somente 2 meses, qual será o valor a ser pago? Então, só lembrando que o cartão débito, você paga na hora, é como se você tivesse com o dinheiro, ok? Então, você passa o cartão, na hora, some o dinheiro da sua conta. Já o cartão de crédito, ele vai acontecer isso, é como se você estivesse comprando fiado, vai pagar só no próximo mês, na fatura do próximo mês. E daí, se eu atraso esse pagamento mais um pouquinho, o que acontece? Nós vamos ver aqui o que acontece. Regime de juro composto, tá bom? Então, eu tenho 550, juro de 10%. Qual será o valor a ser pago? 2 meses, com 2 meses de atraso. Faz a conta aí que eu já volto. E agora, José, como a gente faz essa conta? Ah, você não é José? Pergunta para o professor de português. E agora, José? Tá bom? Vamos voltar na nossa conta. Então, preciso tirar os dados do problema para determinar esse valor a ser pago lá no final, tá bom? Então, olha lá. Capital, 550. Era o valor da fatura se eu pagasse no dia, bonitinho, né? Mas tem uma taxa de 10% ao mês. Atrasou, tem essa taxa. Parcelou, tem juro, ok?
o tempo de 2 meses. Qual será o montante? Qual será o valor a ser pago? Então lá, ó, formulinha do juro composto, ok? O montante é o que eu quero saber, o valor que eu vou pagar. 550 é o capital, 1 mais a taxa é 10%, então é 0,10, tá? 0,10 ou 0,1, você pode ou não colocar aquele zero. E o tempo, 2 meses, então vai ficar 1,1 a soma elevado a 2. 1,1 ao quadrado, 1,21 vezes 550, o montante será de R$ 665. Então, uma parcela que era 550 aumentou mais de R$ 120. 2 meses apenas, R$ 60 de juros, se a gente fosse dividir, né, bem grosseiramente, por mês. Então, não é nada interessante atrasar a fatura de crédito, hein, do cartão. Tem que manter em dia para depois não acabar pagando valores bem altos de juro, tá bom? E por isso que eu falei que ele é uma benção ou maldição. Sabe usar? Beleza. Se enrola um pouco, paga bastante de juro. Então, o que vimos? Resolvemos situações, problemas envolvendo juros compostos e conversamos um pouquinho sobre o sistema de pagamento no cartão de crédito, ok? Débito paga na hora, crédito para o outro mês, sempre no regime de juro composto. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu te espero na próxima aula. Até mais!